Nesta segunda parte vamos falar, como tínhamos prometido, de astrologia. Para nos ajudar a esta conversa temos Helena e a Nádia. A Helena é astróloga, a Nádia é professora e tem aqui uma particularidade que é num curso de astrologia que tirou mais ou menos durante um ano. Mas hoje vamos falar com maior incidência sobre o signo Sagitário, já que diz-se, na boca grande, que hoje entrou-se no Sagitário. É assim, vamos decifrar isto. O que é isto? Mas antes, no caso de ter alguma curiosidade ou questão para colocar alguma das convidadas, porque nós também vamos esclarecer algumas das nossas questões cá, pode ligar para o 291-709-133 ou deixa a sua mensagem em rodapé com MD, espaço, o seu texto, o seu nome e localidade para o 4545. Vamos agora começar a falar com a Helena Sofia e saber o que é a astrologia. O que é este termos entrado no signo Sagitário? Boa tarde. Então, entramos realmente hoje no signo Sagitário exatamente às 5h16 da manhã. Mas eu não vou falar das pessoas que têm o Sol em Sagitário, ou seja, quando uma pessoa diz que é Sagitário, está a dizer exatamente que tem o Sol no signo Sagitário. Ora, a astrologia passa por uma amplitude muito maior, portanto não lida só com o Sol, nós temos mais 10 planetas além do Sol, o Sol é uma estrela, mas nós por facilidade da linguagem falamos em 10 planetas, e temos, portanto, o Sol e a Lua como os dois pilares da personalidade, o Mercúrio, o Vênus e o Marte, ou seja, estes 5 planetas são os planetas que interferem nas características da personalidade. Temos depois Júpiter e Saturno como planetas sociais e por fim, Neptuno, Urano e Plutão, chamados os planetas lentos, ou os planetas transcendentes, os planetas das oitavas. O que é que eu quero dizer com isto? É que qualquer um destes planetas pode cair no signo de Sagitário. E com ciclos diferentes, naturalmente, enquanto que o Sol demora um ano a dar a volta ao zodíaco, a Lua demora um mês, ou seja, de 2 dias e meio, 2 dias e meio, ela muda de signo. Por exemplo, Júpiter, que é o planeta governante do Sagitário, demora 12 anos a dar a volta ao zodíaco, ou seja, está um ano em cada signo. E, por exemplo, Urano, Neptuno e Plutão são planetas lentos que demoram imensos anos a dar a volta, nomeadamente Urano leva 84 anos, ou seja, passa 7 anos em cada signo, Neptuno 162 anos, 14 anos em cada signo. Ou seja, estes 3 planetas são planetas de geração. Não interferem diretamente na personalidade do indivíduo, mas influenciam gerações. Mas como é que há essa influência? Como é que os planetas influenciam diretamente a vida das pessoas? Mas deixe-me continuar só este raciocínio. Eu quando digo que o signo, portanto, o Sol entrou hoje no signo de Sagitário às 5h16 da manhã, aproveitava para tirar uma dúvida que as pessoas às vezes têm, que não sabem, quando nascem na diferença. Portanto, quando passa de um signo para o outro, às vezes não sabem se são de um signo, se são do outro. E muitas vezes caem no erro de dizer eu devo ser Sagitário, mas eu tenho características de Escorpião. O que é que acontece? Tecnicamente, o Sol está em Sagitário e elas vão tomar consciência e passar pelas experiências da vida e tomar consciência através da energia do Sagitário. Podem ter, muitas vezes, outros planetas em Escorpião com os quais, quando se fala nas características de Escorpião, podem-se identificar. Mas eu partia também para explicar o que é o zodíaco. Portanto, é uma estrutura totalizante, dividida em 12 signos. Portanto, cada signo tem um padrão energético, é um arquétipo. O Jung falava nisso, o psicólogo Carl Gustav Jung foi estudante de astrologia e falava nisso. Portanto, são 12 padrões arquetípicos. E o que eu vou falar é exatamente no Sagitário, porque mesmo que eu não seja, mesmo eu não sendo Sagitário, posso ter outros planetas, ou mesmo que não tenha planetas em Sagitário, eu tenho Sagitário no meu tema, ou no mínimo eu tenho um Júpiter no meu tema natal. Portanto, vou falar do Sagitário em geral, porque no fundo todos temos um zodíaco interno. Podemos ter a energia de Sagitário mais ou menos ativada. E então o zodíaco é como se eu pusesse, por exemplo, um papel solofana à volta do Sol e ele diz-me a forma como a Terra recebe a luz do Sol. Ou seja, há 12 padrões energéticos da forma como a Terra, na sua interação com a Lua e o Sol, que o zodíaco, portanto, vem da relação do Sol, da Terra e da Lua. As marés mudam
e quando mudam, é exatamente como mudar de signo. As marés, quando mudam, não estão mais ou menos a descer, nem mais ou menos a subir. Portanto, eu quando muda o signo, muda imediatamente a energia, porque eu tenho no zodíaco sempre um signo ativo e um signo passivo, ou seja, um signo de yang e um signo, o signo que vem a seguir é sempre yin, e depois um signo yang, ou seja, a energia muda abruptamente. Portanto, não adianta uma pessoa que nasceu ali É preciso saber, por exemplo, hoje, uma pessoa que nasceu às 3 da manhã é escorpião, e se nasceu às 7 da manhã ou às 10 da manhã ou logo à meia-noite, às 11 da noite, será sagitário. Portanto, muitas vezes é preciso saber a hora exata a que muda o signo. E isso vem em tabelas que os astrónomos generosamente nos fornecem, onde nós apoiamos a nossa atividade. Mas para falar do Sagitário, eu tenho que, ou seja, eu não posso pegar no Sagitário, há uma ordem rigorosíssima neste zodíaco, eu não posso pegar no Sagitário e pôr o Sagitário, sei lá, entre o Carneiro e o Touro, da mesma forma que eu não posso pegar na primavera e pô-lo ao lado do outono, ou pegar numa semana de novembro. Mas e depois querer como é que pô-la... consegue definir isso? Como é que Há sabemos uma ordem rigorosíssima, e a astrologia baseia-se nessa ordem rigorosíssima, que baseia-se em leis universais. Há uma ordem rigorosíssima para que o Sagitário esteja onde está. Ou seja, o signo a seguir é sempre o grau, o signo que vem dar resposta ao signo anterior. Ou seja, o zodíaco tem 360 graus, que correspondem a 360 graus de experiência, de consciência. O Sol é a consciência e o signo onde eu tenho o meu Sol corresponde sempre à forma como eu consciencializo, como eu filtro as experiências. Então o zodíaco funciona como um filtro, através do qual a luz é recebida, e um filtro através do qual eu vejo a vida. Então é possível definir precisamente, por exemplo, que o Sagitário dá-se melhor com determinado signo. Fazendo esses cálculos, é possível. Repare que se eu comparar dois sóis, portanto o sol de uma pessoa com o sol de outra, eu posso afirmar que um sol em Sagitário dá-se naturalmente bem com os outros signos de fogo, porque também é um signo de fogo. Agora, quando eu faço comparação de mapas, quando eu pego no mapa de uma pessoa e no mapa de outra pessoa, há tantos fatores que se podem comparar que a comparação dos sóis são uma ponta. E a astrologia não pode ser vista assim, porque é como se eu pegasse numa ponta e é impossível. Quer dizer, eu posso dizer e afirmar que um Sol em Sagitário dá-se bem com outra energia em ar, um aquário, um gêmeos, um outro ar, a balança, porque o fogo e o ar são elementos que se dão bem, mesmo na matéria. Você tem a terra e a água, tem os signos de terra e os signos de água, a terra recebe a água. Ora, a água apaga o fogo. Naturalmente, um signo de fogo com um signo de água, há fricção. Não quer dizer que os outros planetas não estabeleçam uma dinâmica favorável, mas nós nos relacionamentos não temos sempre conflito. Se não houver conflito, não há relacionamento. A astrologia é muito mais dinâmica do que aquilo que, por exemplo, nós vemos nas revistas, não é? Que há pouco também isso comentávamos. não é astrologia. Eu, quando me perguntam o que é astrologia, respondo logo, bom, eu vou responder o que não é astrologia. Realmente, o que não é astrologia é essa crendice popular, se eu posso chamar assim, dos signos que vêm nos jornais, dos signos que vêm na revista, porque isso é astrologicamente impossível de fazer. Sim, é simplificado demasiado, não é? Porque é um pouco estranho que todas as pessoas daquele signo aconteça que vão ficar em casa, que devam passar momentos com a família, ou que devam ir comprar presentes. Por exemplo, diz, aproveita o dia de hoje para ir comprar presentes. Então vamos todos do signo de Sagitário comprar presentes hoje. É um pouco... É absurdo. Minimizar aquilo que é o signo. Não faz sentido nenhum. Realmente isso não é astrologia. Mas íamos falar de Sagitário, não era? Pois, vamos então falar de Nádia, Sagitário. mas vamos aqui só fazer uma breve pausa. Vamos ali saber, porque a Nádia também já tirou aqui um curso, e vamos saber porque é que surgiu, no fundo, esta paixão pela astrologia. Foi uma amiga minha que fez o mapa astral e convidou-me a fazer o meu mapa astral. E eu tive curiosidade e fui fazer o mapa astral e ao mesmo tempo ia começar um curso que a Helena propôs. E eu tive curiosidade, ao lerem o mapa astral, tive curiosidade em saber o que é que... O que é que lhe dizia o mapa astral? Tanta coisa. Lembra-se mais ou menos, podemos desvendar um bocadinho. Não sejas tão curiosa. São coisas pessoais, não é? Pronto. E agora, tem feito... O que é que aprendeu no curso?
O curso já o fiz há 5 anos. E o curso não é só, foi só um nível, existem vários níveis e só fiz o primeiro. Foi mesmo para matar um bocadinho a curiosidade que eu tinha em relação ao mapa, porque nos apresentou o mapa e eu tive curiosidade de saber o que é que significavam aqueles... Saber interpretar. Exatamente. Mas não quis prosseguir, achei que, pronto, tinha matado a curiosidade, mas não era isso o caminho que eu pretendia continuar. Isso quer dizer que não tem feito uso desse curso? Não, mas não significa que eu às vezes, como o ano passado estive ali com a Elina, fui consultar a Elina e tenho curiosidade e às vezes... E acha que realmente a astrologia é, como estava a dizer a Helena, é muito mais do que aquilo que nós julgamos? E muito mais do que aquilo que os jornais dizem, com certeza. O que é para si o conceito de astrologia? É um conceito muito vasto, não sei explicar assim em específico, mas eu quando fui fazer o meu mapa astral, e já fiz várias vezes, não fui propriamente à procura do que vem para o futuro, mas de um autoconhecimento, conhecimento de mim própria, de saber... Às vezes nós perguntamos, mas o que é que eu sou? O que é que eu estou aqui a fazer? As pessoas são enganadas naqueles, precisamente falávamos há pouco, naqueles signos que aparecem diariamente nos jornais, nas revistas, aquelas publicidades que aparecem por aí, são uma constante. Acha que as pessoas são enganadas? A astrologia não é nada daquilo, aquilo é tudo uma ilusão? Pode haver algum ponto ou outro que até diga alguma coisa, mas cada pessoa é diferente, somos todos diferentes, nós não podemos generalizar aquilo para todas as pessoas, todos somos... Eu sou carneiro e tenho um ascendente em Virgem e depois tenho planetas em várias casas, portanto tudo... Tem Sagitário, não é? Também tem planetas. Vamos falar mais um bocadinho de Sagitário. Vamos então começar a falar. Helena. Então, o Sagitário é um padrão energético que vem a seguir ao Escorpião. Eu terei que dizer um pouquinho só sobre o Escorpião para se perceber como é que o Sagitário depois aparece no zodíaco. O Escorpião é um signo de morte e renascimento. Portanto, ele pressupõe sempre uma crise, pressupõe sempre transformação. Ora, para nos transformarmos, normalmente passamos por crises ou somos confrontados com crises. E o Escorpião digamos, um signo solitário, ou seja, até onde o homem solitariamente tem poder frente ao mundo e frente aos outros. Só que, por força das circunstâncias e das leis da vida, o Sagitário é sempre confrontado com uma crise na vida e essa crise tem sempre a ver com aquilo que eu costumo chamar o poder mudar de mãos, ou seja, porque o Escorpião leva o poder até ao limite, ele confronta-se, é completamente obsessivo pelos seus desejos e leva o poder ao limite. Repare que no Escorpião nunca há nada a meia haste, é sempre ou preto ou branco, ou 8 ou 80. E o Escorpião leva exatamente o poder ao limite para se confrontar com uma crise em que percebe que não tem poder nenhum. Ou seja, ele é sempre confrontado com a impotência. E sabemos que a minha experiência de vida diz-me que para sair de uma crise, bom, para já não é fácil, mas para sair de uma crise é preciso abrir horizontes. Eu costumo dar aquela imagem do sapo no fundo do poço, ou de uma pessoa no fundo do poço, agarrada aos seus desejos, aos seus medos, ou àquilo que a faz estar em crise, que normalmente no Escorpião é sempre algo que ele não pode obter, algum desejo, alguma intenção que ele tem, e quando ele olha para cima, ele vê o céu, e o céu que ele vê é um céu redondo, ou seja, à medida que ele começa a trabalhar os seus desejos, a abrir mão do ego, ele começa a subir. E à medida que eu vou subindo no poço, o meu horizonte, até chegar cá acima, eu vejo o céu todo. Ou seja, é aqui que entra, digamos, o Sagitário, porque o Sagitário é um signo de valores, de referências, de outras... É um signo de ética, mas sobretudo de valores, do sentido, do significado. Ora, quando eu dou significado a uma crise, que é muito o que fazemos muitas vezes em astrologia, quando eu dou um significado a uma crise, eu passo imediatamente, ou eu passo um nível alquímico no sentido em que eu me liberto da água, porque a crise é subjetiva, eu estou a sofrer, eu choro, e liberto-me da água e passo para um plano mental.
Portanto, eu subo, digamos, uma oitava, eu passo de uma energia mais densa para uma energia mais subtil. E dar sentido a uma crise dá-me uma direção. E o signo do Sagitário é exatamente um signo de direção, ou seja, o símbolo que costuma aparecer no signo do Sagitário é exatamente aquele centauro, que é metade homem, metade cavalo, e em que o homem tem uma seta e um arco em que aponta para o céu, ou seja, para a elevação superior. Esse animal quer exatamente dizer que o signo do Sagitário é um signo em que a pessoa vai, através do pensamento e do sentimento, vencer, ou seja, o homem superior vence ou domina o lado mais animal, mais irracional, os meus medos, a sobrevivência, portanto, o lado inferior do homem, se eu quiser dizer assim. Tem as mesmas características um homem Sagitário e uma mulher Sagitária? É diferente. Quer dizer, as características generalizam, porque um signo é uma energia. Depois a pessoa é que vai dar, vamos lá, substância a essa energia. Portanto, o signo não tem polaridade, não é bom nem mau, que é outra ideia que as pessoas têm, que um signo é mau, o outro é bom. Não, a energia do signo não tem polaridade. Eu depois é que, dadas as qualidades desse signo, eu vou fazer um bom uso ou um mau uso delas. E o Sagitário é exatamente um signo, portanto, que pede direção, que pede um sentido. Esse arco, essa flecha, é exatamente a direção. Essa direção é o que é, enfim, na nossa vida real, é aquilo em que eu acredito. Ou seja, um Sagitário que não sabe aquilo em que acredita é como um barco sem rumo, porque ele tem que ter Tem uma personalidade forte. Normalmente, eu acho que sim. Ele tem que ter um rumo, ele tem que saber para que lado está direcionado. Ora, eu para saber para que lado vou, eu preciso ter uma ética, eu preciso de saber o que é que está certo, o que é que está errado. E é exatamente o signo do Sagitário que me dá essa noção do justo, do injusto, do certo, do errado, do que eu faço bem ou faço mal. No sentido em que eu depois vou agir em função dos meus valores. Normalmente esses valores são-me trazidos durante a infância, naturalmente, e eu ajo em função dos meus princípios. Daí o signo do Sagitário ter muito a ver com a filosofia, com conceitos abstratos, com o lado conceptual. Eu nunca posso ver em astrologia um signo sem ver o signo oposto. E o signo que se opõe ao Sagitário é o Gêmeos. E o signo dos Gêmeos é um signo que lida com informação, lida com factos, com dados, com fenómenos. Ora, o signo que se lhe opõe ao Sagitário é exatamente o signo que lida com o sentido desses fenómenos, ou com as leis que governam esses fenómenos, portanto, com o lado metafísico. Estou a ficar curiosa porque eu sou precisamente Gêmeos. Mas devemos chegar aos Gêmeos. Mais para a frente, Eu mais cá para a já frente. fui deprimida porque eu sou escorpião e Não. descobri que a impotência reina na minha vida. Não. Oh, Sofia, mas tem calma, vamos chegar lá. O escorpião é sempre confrontado um dia com um desejo que não é realizado, no mínimo isso, para perceber até que ponto é que os seus desejos são sábios. Eu tinha uma com quem eu aprendi astrologia, a Maria Flávia de Monsaraz, que dizia muitas vezes: Deus às vezes, quando quer castigar os homens, cumpre-lhes os seus desejos, para eles perceberem que os seus desejos não são sábios. Realmente é um pensamento. É esclarecida? profundo. Isso foi profundo. Ela já realmente. fica um bocadinho mais. Já E fiquei. é um trabalho do escorpião, porque o escorpião, quando se liberta, repare que eu, quando eu tenho um desejo, eu estou presa a esse desejo, eu não tenho liberdade. O escorpião, quando abre mão dos seus desejos pessoais, liberta-se completamente e pode começar a vibrar na energia do Sagitário. Que é procurar, porque no Sagitário, quando procuro a verdade, e a Maria Flávia dizia muitas vezes também, nós não temos que ter opiniões, nós temos que saber de que lado está a verdade. E a verdade será sempre a verdade última, que são as leis universais, que são leis que foram passadas por 14 gerações de mestres no passado, que são leis que são sempre verdade, são implacáveis, são rigorosíssimas. Não se comprazem, não estão preocupadas com a nossa vida subjetiva, elas atuam. E repare que nós estamos a viver num mundo em que as leis dos homens deviam refletir exatamente essas leis do espírito. Porque Sagitário procura exatamente a última verdade, a lei das leis, e a lei será, em última análise, a lei do amor, aquilo que Jesus Cristo veio propor há 2000 anos atrás, e nós chegamos a um impasse. Repare que o que é que acontece? É que se eu não tenho referências imutáveis, se eu não tenho referências imutáveis na minha vida e percebo onde é que realmente está a verdade, eu, quando entro em crise,
eu perco-me completamente. E nós estamos a viver um momento da humanidade em que não há valores, não há referências, as pessoas têm que se referenciar a algo que nunca mudou. E há leis rigorosíssimas, como a lei do karma, que é rigorosíssima. E eu às vezes acho muita graça, porque às vezes o homem tem a ilusão de poder fugir, dizer que eu agora safei-me, não fui a tribunal e safei-me, e não percebem que há uma justiça divina que é implacável. E que mais tarde ou mais cedo, numa esquina, vai apanhá-lo, porque as leis são rigorosíssimas. E a lei do karma, tudo o que eu projeto para fora, a lei do karma diz, já o Newton dizia, que se eu exercer uma força, há uma força oposta e complementar que é exercida no sentido contrário. A lei do karma diz-me que se tudo o que eu projeto volta a mim. E o homem tem a ilusão, e eu acho que sobretudo neste século solitário, deste século XX em que houve uma dispersão completamente, quer dizer, hoje o que está certo e o que está errado... E acho que nós também vamos dispersar agora um pouco. Está bem. É verdade. É porque a Ana Sofia vai cantar. Ela também canta, se calhar não sabiam, mas vai cantar-nos um tema que é precisamente True Colors. Ela que também está muito colorida e preparada precisamente para ir Tentar para... arranjar uma inspiração. Saiba que estamos a falar de astrologia, mais precisamente sobre o signo Sagitário. O padrão, o arquétipo. O signo Sagitário, que são as pessoas nascidas entre 23 de novembro e o 21 de dezembro, próximo mês. Temos aqui a nossa Helena, que estava aqui a fazer uma correção, e muito bem, porque vamos avançar então para falarmos sobre o Sagitário e precisamente na forma como ele tem influência no dia-a-dia. No dia-a-dia, tem influência no homem, portanto, como eu tinha dito, todos temos um zodíaco interno, portanto, nós todos temos no nosso mapa natal alguns o Sagitário, ou se quiser, o Júpiter, que é o planeta que governa, que rege o Sagitário. E eu estava a dizer que realmente um Sagitário precisa de saber aquilo em que acredita, precisa de procurar a verdade, eu diria até às últimas consequências, porque quando eu falava da lei do karma, repare, se eu for desonesta ou honesta, isso tem a ver com os princípios que eu assumo na minha vida, se eu for honesta ou desonesta, se eu for desonesta, as pessoas, mais dia menos dia, deixam de acreditar em mim, depois viram-me as costas, depois já não querem falar comigo, quer dizer... eu vou ter de uma forma ou de outra esse retorno. Isto para dar um exemplo prático. Se eu for honesta, as pessoas passam a confiar em mim, a contar comigo, a acreditar em mim. Quer dizer, isto é um exemplo muito simples da lei do karma, como é que ela funciona. Agora o que eu queria dizer é que ela funciona sempre e que os valores, o limite do seu desejo que o homem viveu, eu considero que o século XX foi um século escorpiónico, digamos, não quer dizer que não tenhamos que aprender com os erros, mas acho que chegámos a um limite, realmente hoje os valores são todos relativos, as pessoas, se me sabe bem, está certo, se é meu amigo também está certo, quer dizer, nós temos que ser mais fiéis nessa busca de verdade, nessa busca dessa ética, porque o signo do Sagitário remete-me para essa ética, remete-me para a fé, exatamente por ser aquilo em que eu acredito. E gostaria só de dizer que Plutão, neste momento, desde 1995 e vai até 2008, está a atravessar o signo do Sagitário. Eu costumo dizer, não na brincadeira, mas parece brincadeira, que não se brinca com os planetas lentos. Não se pode brincar, não se pode aldrabar as energias, e não se brinca com Neptuno, Urano e Plutão. Eles são planetas que delineam a evolução da humanidade e Plutão está a atravessar o signo de Sagitário desde 1995. E vai até 2008. Uma das expressões mais visíveis no nosso planeta de Plutão estar em Sagitário é exatamente o Médio Oriente, os fanatismos em função daquilo em que se acredita, o não querer abrir mão. E eu acho que nós podíamos, talvez, pegar em tudo isso, porque aquilo é extremamente violento e Plutão, quando passa, tem que haver realmente morte e renascimento, ou seja, tudo o que já não serve à evolução da humanidade tem que morrer e novos valores têm que surgir. E realmente é bom, do outro lado da Idade Média, temos um Deepak Chopra que está a tentar encontrar novas formas de
de governação mundial, que quando Plutão entrar em Capricórnio vai ser inevitável. Temos um Humanities Team que também está a avançar nesse sentido, ou seja, temos outros valores, que é isso que nos dão algum prazer de viver e de perceber que nem tudo está perdido, porque vêm tempos que eu acho que vão ser muito difíceis. Quando Plutão entrar em Capricórnio, em 2012, quando Urano entrar em Carneiro, vai ser muito difícil. E Urano, neste momento, em Peixes, ele está a pedir verdade. E estes planetas são implacáveis. O tsunami do ano passado é um reflexo da energia do Urano em Peixe. Quando eles atuam, é implacável. E a humanidade começa a perceber que tem realmente que procurar valores até às suas últimas consequências. Ou não sei onde é que isto vai parar, mas também não, o otimismo é uma das características do Sagitário. Eu acho exatamente porque ele sabe sempre que há um sentido, e há um sentido para a crise. Repare, quando nós passamos por uma crise, às vezes, ao longe, dizemos, afinal foi bom a vida ter-me tirado aquele desejo ou não me ter realizado aquele desejo, ou aquela crise fez-me crescer, fez-me evoluir, fez-me ser mais do que aquilo que eu sou. Eu acho que cada dia mais temos que procurar essas referências imutáveis, porque estes planetas passam e dizem que acabou. E ou acaba a bem, ou acaba a mal. Olha, Linda, estou a ficar super curiosa com estas coisas todas. Como é que eu posso aprender mais sobre a astrologia? Comigo. Então, mas é preciso fazer um curso? Como é que isso pode ser? Pode aprender comigo. Eu estou a dar o primeiro ano, este ano só estou a dar o primeiro ano, já dei o segundo e o terceiro. E temos avançado assim devagarinho, mas eu considero que o primeiro ano da astrologia é um ano em que as pessoas realmente intuem esta ordem. Eu acho que a astrologia começa exatamente pelo Sagitário, para as pessoas procurarem referências, porque quando uma pessoa entra em crise, quando é que eu entro em crise? Quando a vida, com a experiência que eu não tenho resposta para a vida. Eu tenho que ir buscar novas referências, tenho que ir buscar novos valores, eu tenho que abrir. O Sagitário é um signo de expansão. Eu costumo dizer que a astrologia realmente é eu perceber que há uma ordem por trás disto tudo, quer dizer, e essa ordem reflete-se nas leis da natureza, como as leis da natureza refletem exatamente essas leis que estão por trás. Eu costumo dizer que há como que eu começo a ver o universo como eu às vezes faço a comparação com aquele arquiteto que projeta uma casa ou um palácio e parece que está a ver mentalmente aquele palácio. É como se começássemos a ver a vida com uma estrutura, é perceber que os planetas não andam ocasionalmente lá em cima, que há uma ordem. E essa ordem é rigorosíssima. Já teve abordagens curiosas na rua por parte das pessoas que querem saber mais? Não. E eu fujo sempre a esse tipo de confrontos, porque realmente a astrologia para mim não é saber se um signo está bem com o outro, é muito mais do que isso. É perceber a cada momento da vida o que é que a vida está a pedir à humanidade ou a um ser. Quando se lê o mapa a uma pessoa, eu tenho a vida de uma pessoa na mão, porque o mapa informa sobre tudo o que é possível saber sobre aquela pessoa. Então isso quer dizer que eu ainda vou demorar muito tempo até conseguir fazer o mapa astral da nossa amiga Sofia. É verdade. Então era isso que há pouco estávamos a falar. Fiz um mapa astral aqui da Nádia, é uma coisa muito privada, muito particular, não é? Exatamente. Estou a descobrir Nunca vejo aspectos ninguém diferentes assistir. acerca de si mesma. Acha que aquilo ajudou no autoconhecimento, de alguma forma? Ajudou. Eu penso que já os tinha, só que às vezes nós não precisamos de alguém de fora que nos faça ver. Mas realmente, quando fizeram o mapa, estava a olhar para aquilo e a pensar: era realmente isto acertou mesmo no alvo. Faz sentido, faz. Mas Sofia, tu repare, não sejas curiosa, é que não vai haver aqui Repare. no desvenda dos mistérios. Pronto, está bem. Quando Então se lê tentas um mapa fazer o meu astral, mapa e depois a gente... Pois promete. repare, quando se lê um mapa astral, eu não estou. O foco não são as características da pessoa, não é? Porque o que ela é, ela mais ou menos já sabe, portanto eu não lhe vou dizer nada de novo. O mapa astral dá-me. É como se fosse um projeto de vida. Eu tenho ali um projeto, a pessoa vem de não sei de onde e vai não sei para onde, há um sentido na vida da pessoa e percebe-se que tipo de crises é que a pessoa atrai para a sua vida e o que é que ela vem consciencializar. Portanto, é dar um sentido à pessoa e é muitas vezes responsabilizar a pessoa pelas experiências que atrai na vida, porque muitas vezes o comum das pessoas acha que as coisas lhes acontecem. E não é, eu sou completamente responsável por tudo o que me acontece. Até, tenho um amigo meu que fica com os cabelos em pé quando eu lhe digo, até os acidentes, somos nós que provocamos.
tudo o que eu Isso é grave. atraio, rigorosamente, é exatamente aquilo que eu preciso para crescer. E talvez no próximo, quando falar de Capricórnio, Num próximo programa. No próximo mês. talvez se perceba porque é que eu atraio, porque é que sou eu exatamente que atraio o acidente. Claro que a pessoa acha, eu atraí um acidente, disparate. É de facto preciso clarificar isso urgente. Mas há meandros da psique, e os psicólogos sabem disso, e é impossível estudar astrologia sem ir à psicologia, sem ir pelo menos ao Jung, que foi um psicólogo fascinante do nosso século. É preciso perceber qual é o processo que se dá até eu provocar um acidente. E normalmente os acidentes estão num mapa, ou aparecem, quer dizer, há um propósito para as coisas não são... Então os acidentes não são resultado das azelices que a gente vê por aí nas estradas. Nós É somos. a componente psicológica. Ok, a próxima vez que eu bater, já sabem. Foi a minha Bia, mente. mas isso não é uma A justificação próxima. para as tuas azelices na estrada. Tens razão. Exatamente. Não vale. As leis universais Olha, né? não há justificações, não estão abertas, digamos, às nossas justificações para o que fizemos mal ou que fizemos Porque bem. já estamos a terminar o programa, porque Diga. o tempo é escasso, isto passa tudo muito a Pois é, correr. pois é. Tinham-nos pedido, antes de iniciarmos o programa, que ficasse aqui uns minutinhos finais Exato. para umas curiosidades, Falar certo? da greve. Vamos falar de greves. Da greve. Greve dos signos. É uma coisa gira, não é? É um texto muito engraçado que eu apanhei uma vez numa revista de astrologia lá no Temos no de ser Kiran. rápidos, resta-nos um minuto. Então tem que ser... É breve. Então fazer não, um resumo. então não posso, então não dá Falamos tempo. assim muito bravo. Posso só dizer que o Sagitário e o Júpiter têm correspondências. Portanto, há 12 signos e há 12 apóstolos de Jesus. O apóstolo correspondente ao Sagitário é São Pedro, portanto foi o fundador da Igreja. Creio que não me estou a enganar, é São Pedro, exatamente. Há 12 trabalhos de Hércules, há 12 filhos de Jacó que deram origem às 12 tribos de Israel. Portanto, há uma tribo de Israel associada ao Sagitário, que é agora baralhei. Portanto, um dos filhos de Jacó, que é o José, na mitologia grega, portanto, os 12 trabalhos de Hércules, temos as aves do lago Estinfalo, para quem quiser. No corpo humano, a parte do corpo que se associa ao Sagitário são as coxas e os quadris. Dos reis de Portugal, os primeiros 12 reis, temos o Dom Manuel I, portanto, que foi o rei, diria, responsável pela verdadeira expansão de Portugal lá fora. Temos profissões ligadas ao Sagitário, como tudo que esteja ligado a leis, finanças, administração, viagens, porque a viagem da procura da verdade pode ser interior ou exterior, naturalmente, novas culturas, a religião, no sentido da fé, daquilo em que eu acredito, e educação superior. Um Sagitário que se põe em ordem está a pôr em ordem o mundo. E uma pessoa que está a pôr em ordem o mundo é um professor nato. Estamos a terminar o nosso programa.